Evangelho de Jesus o Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas capítulo de número 15. Enquanto os irmãos procuram a referência bíblica, eu quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor José Mendes, que nos confia o altar esta noite. Pastor, Deus continue te abençoando, sua casa, sua família, seu ministério, sua muito digna esposa, toda a sua casa. Deus abençoe. Louvo a Deus também pela vida do presbítero irmão Daniel. Esteve ali no Riozinho, jogou fogo na congregação. Eu disse a ele que ficou difícil pregar aqui essa noite. O que me chama a atenção que foi 3 obreiros ali, o presbítero irmão Daniel, o pastor José Mendes, também pregou ali, jogou fogo, muitas pessoas curadas naquela noite, já testemunhando. O nosso irmão no culto de jovem, o operador irmão Rutinei, esteve também ali no sábado. Aí ficou difícil para mim pregar aqui hoje, né, não? Mas eu acredito que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Cumprimentando o pastor José Mendes e o presbítero irmão Daniel, eu cumprimento todos os obreiros que estão aqui à minha retaguarda. Uma alegria estar revendo o pastor Junaí. Até o ano de 2000 eu congreguei aqui era aqui do lado. Tenho muitas memórias. A minha infância toda eu passei aqui congregando aqui do lado, ainda quando era lá na outra rua de baixo, no ponto de culto. Minha mãe, a irmã Maria de Lourdes, foi a primeira zeladora aqui da congregação, e ela aprove ao Senhor a chamá-la no ano de 1999, no mês de setembro. Saudoso pastor José Luiz, o nosso pastor. E são muitas lembranças. Me lembro que quando criança nós construímos aqui a igreja lá. Prazer rever o meu primo Rinaldo, sua esposa, filhas, o meu tio Itamar, minha tia Maria, minha tia Raimunda. Eu estou me sentindo em casa. Eu estou quase pedindo carta de transferência e vindo congregar aqui. Amém? Está um lugar abençoado. O jovem Cauã, que está comigo, me acompanhando. Não foi possível a minha esposa estar aqui. Ela está atendendo ali no Riozinho, servindo ali no Riozinho. O pastor pediu para ela ficar hoje ali servindo. Mas na próxima vez ela estará aqui louvando também no nome de Jesus. Ao meu amigo, meu Deus do céu, louva demais. Difícil achar uma segunda assim, né? Deus o abençoe no nome de Jesus. É muito bom estar aqui. A irmã Zenilva, que é lá do nosso tempo, né, irmã Zenilva? Deus continue te abençoando no nome de Jesus. É uma grande pregadora. Deus usa tremendamente. Irmão Paulinho Reis, um grande pregador. Eu digo por aí que eu grito, Paulinho prega. Deus continue abençoando a sua vida, meu amigo, em nome de Jesus. Lucas capítulo 15. Quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não a deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha achar. Os irmãos podem se assentar, os que podem. Glória a Deus. A irmã Filha, Deus também te abençoe. Eu era criança e eu não saía da casa da irmã Filha, brincando com os seus filhos. Deus abençoe, irmã Filha. Um carinho muito grande eu tenho
pela sua vida e pela sua casa. Meus irmãos, a minha atenção está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas capítulo de número 15. Jesus está em uma certa casa que o escritor não faz questão, embora Lucas é o evangelista historiador. Sim, Lucas não foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus durante os 3 anos e meio que Jesus passou por esta terra pregando as boas novas, diferente de Mateus, diferente de João, diferente de Marcos. Embora Marcos também não foi um dos discípulos de Jesus, mas é moço de Pedro. Estando bem perto de Pedro, ele tem muita da particularidade que Pedro lhe passou de uma forma bem íntima. Mas Lucas é moço de Paulo, embora Lucas sendo moço de Paulo, para registrar o Evangelho, segundo escreveu Lucas, ele precisou ser um evangelista historiador. Mas no capítulo de número 15, Lucas está dizendo que Jesus está em uma casa, quem sabe a casa de Levi, quem sabe a casa de algum publicano daquela época. Mas o que me chama muita atenção, que os escribas e os fariseus bateram a porta da casa naquele dia e eles tinham a indagação. E a indagação dos escribas e dos fariseus era do porquê que Jesus assentava com pecadores, era do porquê que Jesus assentava com publicanos e comia com eles. A pergunta dos fariseus e dos escribas, todos nós sabemos que os fariseus eram a maior cúpula religiosa deste contexto. Sim, os escribas eram o copista da lei, que escrevia toda a lei do Levítico. E nesse período eles estão chegando, quem sabe, numa casa de algum publicano, que Jesus estava ali hospedado, ensinando as boas novas, ensinando todas as coisas do reino, e eles batem a porta a fim de interrogar, a fim de perguntar do porquê que Jesus assentava com os publicanos, que Jesus assentava com os pecadores e comia com ele. Parece que eu vejo os escribas e os fariseus dizendo: hoje nós vamos desmascarar esse tal de Jesus, hoje não tem mais para ele, hoje nós vamos pegar ele no fraga, dentro da casa dos publicanos, e eu quero ver como ele vai sair dessa. Eu quero ver como ele vai se defender. Parece que eu vejo eles, pastor José Mendes, batendo na porta, e parece que eu vejo Jesus vindo atender a porta, e quando Jesus abre a porta, parece que eu vejo eles perguntando: Jesus, por que o Senhor, aleluia, sendo mestre em Israel, como que o Senhor, que atrai multidões, aleluia, multidões que o seguem, está sentando à mesa com publicano, com pecadores? E Jesus, então, um meigo nazareno, vai responder propondo, aleluia, uma parábola. E a parábola que Jesus vai propor é uma parábola muito interessante. Jesus vai mexer com a mente dos publicanos, com a mente dos fariseus, com a mente dos escribas. Jesus vai dizer: qual homem dentre vós que tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não a deixa as 99 no deserto e vai à procura daquela que se perdeu, e achando-a, coloca sobre os seus ombros e volta para o redil e convida os seus amigos, porque a ovelha que estava perdida, ela foi encontrada. Olha o que Jesus está dizendo. Todos nós sabemos do valor que a ovelha tinha nesse contexto. Sim, a ovelha tinha
tinha um grande valor. Nesse contexto, sabemos que a ovelha servia pelo menos como 3 utilidades. A ovelha servia para o sacrifício no templo, a ovelha servia para a sua carne e também para a sua lã. Era muito simbólico, aleluia, a ovelha. E Jesus está dizendo: e qual homem dentre nós que tendo 100 ovelhas e perdendo uma no deserto, deixa no deserto as 99 e vai à procura daquela que se perdeu? Era Jesus dizendo: vocês não estão entendendo a minha chamada, a minha missão. A minha missão é isto, é ir em todos os becos, em todos os valados, em todas as cidades, em todas as aldeias, buscar a ovelha perdida. Só quem já foi achado aqui essa noite, quem pode levantar uma mão mais alto que você pode e dar glória a Deus bem forte, porque você não é mais ovelha perdida. Jesus te encontrou quando você estava perdido. Aleluia. Todos nós sabemos, segundo os rabinos, os pastores de ovelha, todos nós sabemos a dificuldade de encontrar uma ovelha perdida. Diz a história que o pastor levava, irmão Guinaldo, até 3 dias para encontrar uma ovelha perdida. Sim, e ele não desistia de achá-la, de encontrá-la pelo valor que a ovelha tinha. Eu trabalhei 1 ano e 2 meses cuidando em uma chácara, e o proprietário da chácara tinha ovelhas. E cá para nós, irmãos, quem já cuidou de ovelha sabe a dificuldade que é cuidar de ovelha. Se a ovelha ficar perdida um dia, aleluia, ela pega bicho nos pés, bicho na orelha. Um dia uma ovelha se perdeu e ela ficou 3 dias perdida, e quando eu encontrei aquela ovelha perdida, aleluia, eu me assustei, porque um lado da cara da ovelha estava sendo já toda comida por bichos. Apenas um dia que ela estava perdida, aleluia. E esse pastor que Jesus está fazendo referência no texto, ele procurou a ovelha perdida, e sabe o que é mais interessante? É que ele encontrou a ovelha perdida. É por isso que o texto vai dizer que quando ele achou, ele voltou para casa, convidou seus amigos e fez uma festa por causa da ovelha que ele achou. Levante uma mão para o céu. É noite de festa, aleluia. Olha para quem está do teu lado e diga: você foi achado, você foi recuperado, você estava perdido, mas Jesus, eu estou sentindo uma graça aqui essa noite, há uma presença de Deus aqui essa noite, mas Jesus ainda continua decorrendo dentro da parábola. E Jesus agora vai falar para o público feminino, e o público feminino era as aldeãs que deixavam tudo. Diz a história que as aldeãs seguiam Jesus, deixava a casa, deixava os seus afazeres e seguia Jesus por onde Jesus passava. É por isso que no texto Jesus vai honrar as mulheres, Jesus vai honrar as aldeãs, porque dentro da multidão que seguia Jesus, irmão Paulinho Reis, as mulheres e crianças não entravam na contabilidade. Mas aqui Jesus está quebrando o protocolo. Cadê as irmãs cheias do Espírito Santo? Aqui Jesus está quebrando o protocolo. Aqui Jesus está olhando para as mulheres e dizendo: e qual mulher dentre vós que tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia e vai à casa com diligência até encontrar a dracma perdida?
Levante uma mão para o céu. É noite de restituição. A ovelha perdida já foi encontrada. Agora é hora de pegar a dracma perdida e colocar na tiara novamente. É hora, Jesus estava dizendo para os escribas e para os fariseus: a ovelha perdida eu vim buscar, achar e salvar. A dracma perdida não vai ficar perdida. A dracma perdida vai voltar para a tiara, porque depois que eu for ascendida ao céu, o meu espírito vai descer como selo, penhor de garantia, mas eu vou voltar uma segunda vez. E a dracma precisa estar na tiara, porque a dracma é o dote para o casamento. Levante uma mão para o céu. Levante uma mão para o céu. Eu vou liberar, aleluia. Eu vou liberar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Eu não posso dizer que Ele está voltando, mas uma coisa é certa e eu creio: Jesus vai voltar para buscar. A ovelha é tão valiosa, pastor José Mendes. Eu trago uma saudação e um abraço fraterno do nosso pastor Luciano. Aleluia. Trago um abraço fraterno da nossa congregação Getsemane. Foi tantas as emoções que no começo da saudação, aleluia, eu me esqueci.